A graça e a paz de Jesus, meu irmão. Nessa exposição, com a graça de Deus, eu vou expor o texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Só que o meu foco não vai ser a exposição por exposição, mas eu vou querer abordar um tema em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que é a revelação de Deus na criação. Eu quero trabalhar como Deus se revelou nesses dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, e como tema a própria criação. Mas para isso, nós precisamos primeiro entender o que significa a palavra revelação. Revelação. Por quê? Porque nós sabemos que a revelação é algo, como diz no dicionário, é um ato ou feito de revelar-se. Mas revelar o quê, né? Também pode ter como significado a palavra revelação, divulgação de um segredo ou uma confidência, né? Mas aí nós não estamos falando de uma revelação no cotidiano, no verbo normal das pessoas, mas nós estamos falando da revelação de Deus, né? Então nós vamos trabalhar como Deus ele se revelou ao homem, como ele se revelou a Adão e como ele se revelou a Eva na sua criação, como ele se revelou através da sua criação, né? E se você for ver a revelação, nada mais é do que nós conhecermos a Deus, quem Deus é. Quem Deus é, qual é o propósito de Deus ter feito o homem, qual é o propósito de Deus para a nossa vida e o que Ele quer de nós. É mais ou menos isso que nós vamos ver, né? Também nós sabemos que a revelação, existe dois tipos de revelação para o homem, né? A revelação geral de Deus. Eu estou falando da revelação de Deus para a humanidade. Existem dois tipos de revelação. A revelação geral, que é a revelação que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 20 até o 23, que todo ser humano conhece a Deus. Todo ser humano, sem exceção, tem conhecimento de Deus. Aí você pode perguntar, pode até dizer assim, mas e o índio, ele tem conhecimento de Deus? Tem. Porque se você for ver, tanto o índio como qualquer povo que foi encontrado na terra, ele tem um senso de religião. Ele é um ser religioso. Todo ser humano, sem distinção, ele é religioso. Agora, como ele define a sua religiosidade, com a revelação geral, ele tem conhecimento de Deus. Mas como diz lá em Romanos, ele deturpa esse conhecimento de Deus que ele tem. E aí ele cria objetos e até formas de adoração para ele. Nós vemos isso lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20 ao 23. Além dele ter conhecimento de Deus através da criação, que é revelada a ele tem conhecimento, ele vê a criação e Deus se revela através dessa criação para ele, mas também a própria consciência do ser humano. Lembrando que quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, por o homem ser imagem e semelhança, e por mais que o pecado tenha afetado toda a natureza do homem, ainda restou no homem, por mais que distorcida, a imagem e semelhança de Deus. Então, também se você for ver lá em Romanos 2,15, vai dizer que aqueles que não tinham lei, mas viviam demonstrando a lei, porque eles tinham a lei escrita no seu coração. Então, tanto o coração quanto a consciência do homem faz referência, mostra para ele a questão de Deus. Quando nós falamos em revelação também, nós devemos entender que a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, as escrituras, que é Deus se revelando, e nós sabemos que ele se revela através das suas escrituras, foi progressiva. Deu-se início no livro de Gênesis e se encerra no livro de Apocalipse, com uma observação. Não há mais revelação nos dias de hoje, não há. Revelação doutrinária nós não precisamos, porque tudo que nós precisávamos saber sobre Deus, sobre a salvação, sobre quem nós somos, está nas escrituras. Então essa é mais uma observação para o meio pentecostal, né? Também nós precisamos compreender uma coisa, né? Como nós estudamos o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, é lá que nós encontramos a criação, como
o ser humano foi criado e como tudo foi criado, né? Sabemos que quem escreveu foi Moisés, o livro de Gênesis, assim como todo o Pentateuco, no caso os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E nós sabemos que é verdade, por quê? Porque nós vemos que toda a Bíblia durante o processo progressivo vai fazer referência, o salmista vai fazer referência à criação, o próprio Jesus vai fazer referência à criação, quando ele diz, no princípio não foi assim, mas Deus criou o homem e a mulher. E então, em Mateus capítulo 19, então você vai ver que a palavra de Deus é a verdade. E nós sabemos que a palavra é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela não é um livro como outro qualquer. Se você for ver, as profecias se cumprem. A Bíblia, os outros livros, você vê que são... O livro, por exemplo, da profetisa Ellen Goldwhite é cheio de heresia. Mas a Bíblia não. A Bíblia, tudo que ela disse vem se cumprindo. Todos os propósitos, todos os projetos, todos os planos de Deus para a nossa vida, toda a maneira de Deus tratar o ser humano vem se cumprindo. Até hoje vem se cumprindo. Basta você ver, basta você ler, por exemplo, o sermão profético de Mateus capítulo 24 e 25, você vai ver que tudo que Jesus vem dizendo ali, tudo que Jesus disse para Israel se cumpriu, a destruição do templo. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque ela foi inspirada. Então, nós cremos que a criação aconteceu de acordo com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não é um livro comum, mas foi inspirado por Deus. Agora, nós precisamos compreender uma coisa, muitas vezes as pessoas não entendem bem por que Deus criou o homem. E antes da criação, nós devemos compreender que Deus ele já existia e era completo. Onde ele vivia? Não sei, mas ele existia. E ele era completo, não precisava do homem, mas ele decidiu por si só criar o homem. Ele decidiu criar o homem e decidiu se revelar ao homem, decidiu escolher um povo e decidiu um plano para esse povo. E nós sabemos também que a Bíblia diz que ele nos criou e também que ele se revelou para nós, né? Então, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, né? O que nós vamos ver é o ato de Deus na criação. E você vai ver que ele passa por esses 3 processos. Deus falou, no caso, Deus deu as coordenadas da criação, Deus criou, quer dizer, ele agiu, e aí nós podemos ver até o que a Bíblia diz, que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se foi feito sem ele se fez. Então, Jesus atuando através da criação, né? E depois Deus mesmo vai responder a essa criação, como ele vê a criação que ele criou. Então, esse é mais ou menos o panorama de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Agora nós vamos destrinchar mais esse texto, aprimorar mais, nos aprofundarmos mais um pouco, né? Vamos ver como essa revelação na criação, ela se deu, como tudo aconteceu. E você vai ver que a criação de Deus ela vai se dar a partir da ordem de Deus. Você vai ver em Gênesis no capítulo 1 e no versículo 3, que Deus vai dizer assim: haja luz, é uma ordem, ó. Presta atenção que é uma ordem de Deus. Haja luz, houve luz, né? Aí você vai ver também o versículo 3, né? O versículo 6, por exemplo. Ele vai dizer assim: haja uma expansão no meio das águas. E a expansão no meio das águas aconteceu. E aí você vê isso, você vê esse haja subsequente no versículo 9, versículo 11, versículo 14, 20. É uma progressão, Deus dando uma ordem, Deus proclamando que aquilo ali devia acontecer e aconteceu. Mas não somente isso, mas Deus também nomeia os seus atos. Ele vai nomear os seus atos. Você vai ver que o versículo 5 vai dizer assim: ele vai nomear a luz dia e as trevas noite. Ele vai nomear céu, ele vai nomear terra, ele vai nomear mares. E você vê também que com a sua ordem, Deus falando, ainda ele prosseguindo, ele vai abençoar a sua criação. Quando chega no versículo 22 e 23 e 28, você vai ver do capítulo 1 ainda, ele vai dizer assim: e Deus abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então você vai ver que Deus também, ainda falando, ele abençoa a sua criação. E ele abençoa também a sua criação, abençoa o homem e abençoa também o final da sua criação, que é o 7º dia. Você vai ver isso no capítulo 2, no versículo 3.
também falando, também dando ordem, Deus também ele instrui o mandamento para o homem. Você vê isso no versículo 16 e 17 do capítulo 2. Ele institui ali um mandamento. Ele diz ao homem: olha, aqui nós temos, eu te coloquei aqui no jardim, e no jardim tem duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí Deus vai dizer: olha, dessa árvore aqui vocês vão comer. Agora, dessa daqui vocês não vão comer, porque a partir do momento que você comer, você vai morrer. Então aqui Deus institui um mandamento para o homem. E esse mandamento tanto abençoa o homem, como pode trazer a maldição para o homem, mas não por causa de Deus, mas por causa do próprio homem. Então, diante disso, né, desse princípio de nós concebermos, de nós entendermos a criação que se dá início com Deus falando, nós podemos fazer uma aplicação aqui. A aplicação é a seguinte: é que devemos observar que Deus criou tudo do nada. Como a expressão diz, ex nihilo, do nada Deus criou. E diante disso nós podemos combater também duas teorias. A teoria da evolução, né, que Deus evoluiu, né, e até a questão de Deus evoluir do macaco. E aí nós podemos pegar até uma concepção. Então pega um macaco e deixa dentro de uma jaula, ou deixa dentro de um zoológico e alimenta ele pro resto da vida, ver se ele vai se transformar em ser humano. Não vai. Porque a criação é uma obra de Deus. Mas não só isso, mas a questão também da teoria do Big Bang, da explosão, aquela coisa toda. É mais fácil você ter fé para acreditar nessas duas falácias, tanto da teoria do Big Bang quanto da teoria da evolução, do que para acreditar no criacionismo de Deus. E outra observação, outra aplicação que nós podemos fazer é que Deus, ele sempre existiu e ele era completo. Deus era completo, a Trindade era completa. Deus não precisava do ser humano, nem precisa do ser humano para nada, mas ele nos abençoou com a graça da vida. Ele nos criou, ele nos concebeu, criou do pó da terra o ser humano. E ele criou o ser humano para a sua glória. O complicado é que tantas pessoas têm destruído essa criação de Deus que ele nos criou para a sua glória. Simplesmente as pessoas têm destruído com as suas próprias vidas, distanciando-se de Deus e usando droga e tirando a sua própria vida. É uma pena. Mas Deus, ele é maravilhoso e ele nos criou para a sua glória. É uma pena que as pessoas não vejam isso, né? As pessoas, principalmente as pessoas que estão caídas nos seus delitos e pecados, né? E precisa que Deus ofereça a sua graça a essas pessoas. Mas, se você for ver, além de Deus falando, né? Ele também, a sua palavra, o que ele dizia, havia poder. Havia poder na sua palavra, né? Porque quando Deus, ele falava, as coisas eram produzidas, né? Ele separa a terra o mar da terra, e ali se separou. Então, além de Deus demonstrar ali, falar, ele também agia através do seu poder, do poder de Deus. E poder esse tão grande que você vai ver que ele diz, ele vai dando ordem e as coisas vai acontecendo, né? Ele separa as águas da terra, né? A terra da água. Ele forma o homem do pó da terra, né? Do pó da terra ele dá a ordem, ele sopra o poder ali, ó. Ele sopra a vida sobre o homem e o homem passa a ser um ser vivente, né? E com alma, não ser... Deus criou os animais também, né? A maravilha da criação, os animais. Mas os animais não têm uma alma, não são racionais. Mas o homem ele cria de forma racional. E além de tudo isso, o poder de Deus na sua criação é que ele revela os seus propósitos para o homem e meta também para a sua criação. É tão interessante nós vermos esse progresso, como o progresso de Deus se dá na criação,
que você vai ver que tudo se encaixa direitinho. Veja o quanto o quanto Deus ele é poderoso, o quanto ele é sábio, o quanto as coisas não aconteceram por acaso, mas você vai ver, você vê que é uma sequência, é uma progressão, é uma criação, não uma criação esporádica e depois ele vai trabalhando, não, ele cria a coisa de forma ordenada. Olha, no primeiro dia, o que ele faz? Ele cria a luz e as trevas, né? Já no segundo dia, o que ele faz? Ele faz a separação das águas e águas, né? E o firmamento. Aí no quarto dia, né? No terceiro dia, o que ele faz? Ele cria o mar e cria a terra, separa a terra e o mar. E depois que ele faz isso, é que ele cria os vegetais, né? As plantas, as árvores. No terceiro dia ainda, Gênesis capítulo 1, versículo 9 ao 13. Dando sequência, o que Deus faz? Deus, para que os vegetais progridam, para que eles desenvolvam, precisa do quê? Da fotossíntese. E aí o que Deus faz? No quarto dia Deus faz o sol e a lua. E aí Deus já tem o sol e a lua, Deus já tem os vegetais, né? As águas marinhas, para que alimente os animais. E aí o que ele cria? Os peixes e as aves. E isso no quinto dia. E aí quando chega o sexto dia, você vê que é uma sequência, todas as coisas vão se encaixando de forma perfeita. Quando chega no sexto dia, o que Deus faz? Deus faz os animais, né? De forma geral, e o homem e a mulher. E aí ele cria o homem, né? Como seu representante, a imago Dei, né? A imagem de Deus. A beleza da criação. Esse é um progresso que foi se progredindo. Primeiro Deus fala, depois Deus atua através do seu poder e vai se desenvolvendo as coisas ordenadamente, não por acaso. Não foi evoluindo, não tem nada a ver com isso. E aí, nós poderíamos também, nos dias de hoje, ter a consciência de que a palavra de Deus, ela tem poder. No Salmo 119 e no versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, né, o poder da palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina o caminho do homem. Olha o poder da palavra. Ela ilumina, ela esclarece, ela orienta, ela nos mostra como seguir, como viver. A palavra de Deus tem poder. Mas não só isso, mas a palavra de Deus, ela gera fé no homem. Muitas pessoas não vão à igreja, nunca vão ter fé. Você que está me ouvindo, você pode... eu não gosto de igreja. Nunca vai ter fé em Deus. Porque a fé... Romanos 10, 17, vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, sem que você ouça a palavra de Deus, não tem como ser gerado fé em você. Também em João, capítulo 15, versículo 3, diz que a palavra, ela limpa. Ela limpa. Já estás limpo pela palavra. Então, a palavra de Deus, ela transforma a vida do ser humano, ela traz um entendimento, um modo de viver, uma orientação para a nossa vida, porque ela é a revelação de Deus. Outra observação que nós podemos fazer dessa aplicação do progresso da revelação é que o mundo não está jogado por acaso como muitas pessoas têm, como muitas pessoas pensam. Tanta violência, tanta droga, tanto isso, tanta guerra, tanto... Cadê Deus? Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo caminha para o seu devido lugar. Nós temos os decretos de Deus permissivos e os decretos de Deus efetivos. Muitas coisas Deus permite, mas não que essa permissão de Deus leve o mundo ao descontrole. Não. O mundo caminha para onde Deus quer que ele caminhe. O mundo não está jogado ao acaso, de forma alguma. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você pode me questionar assim: irmão, mas como entender isso? Não se entende, tem que confiar, tem que crer, tem que depositar a sua fé em Deus. Agora é interessante que depois que Deus, ele cria ele opera toda essa beleza, né? Depois que Deus opera toda essa beleza, Deus chega a uma conclusão diante de tudo que ele criou, né? E você vai ver que a partir
a partir do terceiro dia, Deus vai olhando a sua criação e ele vai dizendo por si só. Você vê o versículo 10, depois que ele cria a terra e os mares, aí no finalzinho diz assim, e viu Deus que era bom. Já no versículo 12, ele vai dizer a mesma coisa, né? Depois que ele cria as ervas, sementes, as árvores frutíferas, tudo segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E aí ele vai repetir isso no versículo 18, viu Deus que era bom. E aí ele vai repetir isso no versículo 21, viu Deus que era bom. E aí ele ainda vai além, vai repetir novamente isso no versículo 25, viu Deus que era bom. Mas não para por aqui. Mas no versículo 31, ele vai dizer, e eis que era muito bom. Tudo que Deus criou, toda a criação era bom. E aí você pode me questionar assim, como é que pode tudo ser bom e o mundo tá do jeito que tá, toda a situação? Tem que entender o seguinte, é que o que significa esse bom? O que significa é que tudo cumpriu as exigências de Deus. Mas não só isso, é que na criação de Deus não havia defeito, a criação era perfeita, não havia fraqueza, tudo cumpriu o seu devido papel de acordo com a vontade de Deus. O que botou tudo a perder? O pecado. Mas não botou tudo a perder. Caminhou para os propósitos de Deus. Deus não foi pego de surpresa de forma alguma. Mas Deus sabia tudo quanto ia acontecer ali. Tudo quanto ia acontecer. Os decretos efetivos de Deus. E Deus agiu ali, deixando as coisas acontecerem. E tudo caminhou de acordo com a sua vontade. Agora, não só isso, mas nós podemos fazer outra observação também. É que toda a criação representava aquele que o criou. Então, como toda a criação representava aquele que o criou, tudo era bom. E nós podemos também observar o seguinte, é que o homem deveria representar o seu Criador. Então, o homem deveria seguir o caminho da bondade, do exemplo de Deus, seguir os atributos comunicáveis de Deus para o homem ali. Mas o pecado, infelizmente, acabou destruindo tudo isso. Agora, eu queria fazer uma observação aqui. Deus não é o criador do mal, de forma nenhuma. Como disse Agostinho, o mal é a ausência do bem. Como explicar a queda? Onde existia esse mal que ali apareceu? A serpente aparece. Onde existia? Onde é que o mal estava lá em Lucifer para ele cair e se rebelar? Isso aí é mistério, a gente só vai saber na glória e se Deus quiser revelar. Não vou fazer não vou explorar isso, mas devemos também observar uma coisa, que nós como cristãos, você meu querido que está ouvindo, Deus chamou você, regenerou você para as boas obras. Efésios 2, 8 e 10. Então que você bote isso na sua cabeça. Agora, Deus não fez tudo isso, Deus não viu a sua criação como boa e parou por aí. Mas Deus, ele busca se relacionar com o homem. E como é que nós vemos isso? Deus se relaciona com o homem porque o homem é a sua imagem e semelhança. E nós vamos ver o modo que Deus, de relação que Deus tinha com o homem, era um modo amoroso, porque Deus dá o melhor para o homem. Deus cria o homem e coloca o homem, propicia para o homem tudo do bom e do melhor. Deus simplesmente coloca o homem como seu representante maior. Não havia representante diante de toda a terra maior do que o homem, porque Deus o cria para ser o seu representante, né? Para que o homem, ele queria que o homem fosse um ser nobre, que na verdade ele criou para que o homem fosse um ser nobre diante dele. Agora, é interessante também nós notarmos que Deus ele conversava com o homem. Nós poderíamos até explorar aqui qual era a forma que Deus se comunicava com o homem. Eu até estava pensando, analisando, né, que se o homem só ouvia Deus, talvez ele tivesse visto aqui. Eu estou explorando, eu tô levando aqui a questão de explorar a coisa. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, não sou um herege. É só especulação. Mas eu estava especulando que se o homem simplesmente ouvia a voz de Deus, talvez quando a serpente, e aí nós devemos ter cuidado com o panteísmo, que tudo é Deus,
o mar é Deus, as plantas é Deus, os passarinhos são Deus, tudo é Deus, tudo. Não, não é isso. Não pode ter sido até a perspectiva, a ótica ali do homem de Eva, né? De pensar que talvez a serpente fosse um emissário de Deus e por isso dá ouvido, né? Mas isso aqui é exploração. Ela ouviu a serpente e comeu daquilo que Deus tinha dito não. É só questão de debate. Para questão de debate nós poderíamos fazer essa observação. Então Deus ele cria o homem para se relacionar com o homem. Ele não cria o homem para ser marioneta, ele não cria o homem para ser um objeto de pesquisa, não. Ele cria o homem para que o homem seja o seu representante diante dele, né? E nós poderíamos fazer algumas aplicações. Eu vou adiantar um pouquinho, porque o vídeo está ficando um pouco longo. É que o nosso Deus, ele não é o Deus do teísmo aberto, né? Quando nós falamos aqui do relacionamento, de nosso relacionamento com Deus, né? Deus não é o Deus do teísmo aberto que eles creem que criou o mundo e deixou o mundo jogado para suas próprias leis naturais. E nós podemos até ver isso, que Deus intervém no mundo. Nós vemos isso na situação de Noé, Gênesis capítulo 6. Nós vemos a intervenção de Deus quando Deus tira o povo do Egito. Nós vemos a intervenção de Deus enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados. E nós vemos também a intervenção de Deus na sua vida, na minha vida, através do livramento e de tudo quanto Deus tem feito. Então Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, né? Agora, também nós devemos ver que Deus ele instrui o homem. Deus ele não cria o homem e deixa o homem lá jogado sem que o homem saiba quem ele é, o que ele deve fazer. Não, Deus instrui o homem. Você vê isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que ele vai dizer que o homem deve ser fecundo, que o homem deve multiplicar-se, então o homem deve ter filho. Aqui nós poderíamos até debater um pouquinho se Adão e Eva poderiam ter filhos lá no Jardim do Éden ou não, se tiveram ou não, ou se foi após que nasceu Caim e Abel. Até tem um texto no meu Facebook que eu publiquei sobre isso. E Deus diz ao homem que ele instrui ele que ele deve encher a terra, dominar sobre tudo. Tudo estava submisso, subordinado ao homem. Isso com o quê? Deus os abençoou, com a bênção de Deus. Então, Deus também dá ao homem a responsabilidade de instituir a família, constituir ali e administrar essa família. E Deus também proveu, o homem foi criado e Deus proveu todo o alimento ali, né? As ervas, os frutos das árvores, né? Até um debate se antes da queda o homem era ou não carnívoro, se ele comia os animais ou se todo mundo só se alimentava de vegetais. Gênesis capítulo 1, versículo 29 dá a entender que o homem não era carnívoro, mas se alimentava somente de frutos e legumes, né? E aí nós poderíamos até fazer uma aplicação, né? É que no reino de Deus, assim como Deus dá instruções ao homem, é que no reino de Deus todos nós temos responsabilidades. João capítulo 15, versículo 2 diz que nós devemos dar fruto, né? Marcos 16, 15 diz que nós devemos anunciar as boas novas. Gálatas 5, 22, 23 diz que nós devemos produzir frutos do Espírito. E as escrituras de forma geral diz que nós devemos ter uma vida de santidade e buscar a cada momento uma comunhão profunda com Deus. Então, diante de Deus, todos nós temos responsabilidade e nós também poderemos aplicar que Deus ele cuida dos seus. Basta olhar o povo de Israel, o quanto Deus cuidou daquele povo, o quanto Deus cuida daquele povo. Como é que nós podemos explicar uma nação como a nação de Israel ainda existir se não fosse a graça de Deus? Diante de tudo que já aconteceu com essa nação, pelo amor de Deus. Tantos países estrondosos que podia destruir a nação de Israel, mas Deus coloca a sua mão e guarda aquela nação ali e protege e zela, e graças a Deus nada vem acontecendo e a nação de Israel não vai ser destruída, mas Deus tem um propósito para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus cuide do seu. E aí eu queria que você olhasse a sua vida. Deus cuida de você, o quanto Deus tem cuidado de você. A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deuteronômio, eu sei que foi escrito para os hebreus, né? Mas Deuteronômio capítulo 28 vai falar das bênçãos e das maldições.
por mais que nós não vivemos mais como a nação de Israel, mas se aplica a nós também. As bênçãos de Deus. Deus abençoa o seu povo. E quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele está distante de Deus. Não tem como é que ele vai receber. A única bênção que ele recebe é da graça comum, que é dada a todos. Né? A graça comum, os talentos naturais, tudo, o dom, os dons naturais, né? A questão de uma pessoa estudar e ter um talento para medicina, né? Para música, de forma geral, é dada a todos. A chuva cai sobre os bons, sobre os maus, né? Mas, se nós permanecermos na graça de Deus, estamos guardados por Ele, estamos protegidos pelo seu cuidado. Para concluir, o que foi que Deus revelou? O que foi que Deus revelou na sua criação? Sua sabedoria. O quanto Deus é sábio, meu irmão. Tu serve a um Deus pleno de sabedoria. Você vê quando ele vai criando, ele cria tudo ali de forma progressiva, tudo no seu devido lugar. O amor de Deus. Deus coloca o homem ali, mas provê tudo para ele, cuida do homem, quer se comunicar com o homem, ele quer comunicar, ele quer ter uma intimidade com você. Mas não só isso. Deus revela a sua autoridade. Ele institui limites para o homem. O homem, ele pode ser salvo ou não. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Então, Deus, ele institui regras. E a regra da salvação é para aquele que crê nele, que confessa a ele como seu salvador. Também vemos a habilidade de Deus em os detalhezinhos, né? Só criar as plantas depois de todo um processo. Fazer chover. Antes de cair a chuva, fazer surgir o vapor de baixo para regar tudo, né? O cuidado providencial de Deus também na criação. Essa é uma das coisas que ele revelou. O quanto ele cuida dos mínimos detalhes para a vida do homem, para a vida de Adão e Eva ali, né? E a sua glória e majestade. Nós vemos que Deus revelou ali a sua glória, o quanto ele é glorioso em criar tudo isso de uma forma gloriosa e majestosa, né? E sua singularidade. Só existe um Deus. Você está me ouvindo? Só existe um Deus. Só existe um. E só existe um Salvador, que é Jesus. Nós devemos crer e confiar nesse Deus. Ele é único. Ele é único. Ninguém vai cuidar de você. Ninguém vai propiciar o caminho da redenção, a não ser Jesus Cristo na sua vida. Então, esse Deus Criador, ele é incomparável. Ele é incomparável. Não é os deuses do mito, não é os deuses da fantasia, mas é um Deus que fez todas as coisas. E ele fez todas as coisas para a sua glória. Você foi feito para a glória de Deus. Então analise sua vida e veja se a sua vida tem glorificado a Deus, se a sua vida tem exaltado o nome de Deus, se a sua vida tem enaltecido, se você vive para si. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se você viver a sua vida para si, você vai perder a sua vida. Aceita esse Deus na tua vida. Deus cuidador, um Deus maravilhoso. Porque Ele quer cuidar de você. Assim como Ele cuidou do seu povo e vem cuidando até hoje. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra e aplica ela ao teu coração em nome de Jesus.